Vamos então ao nosso texto. O texto começa dizendo o seguinte: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Então vamos lá. Primeiro ponto é a frase não julguem. A gente tem que ter muito cuidado aqui em não absolutizar isso e dizer que todo julgamento é equivocado. Por quê? Porque se você continuar lendo o livro de Mateus, você vai encontrar Jesus Cristo dizendo que se você encontra alguém em pecado, você tem que procurar essa pessoa. Depois você vai, se ela não te ouvir, e a ideia é ela não reconhecer, você traz testemunhas. Depois você leva para a igreja e ali você encontra a linguagem do ligar e desligar, que é uma linguagem de julgamento. Então, há julgamento. Se você for ler 1 Coríntios capítulo 5, Paulo vai dizer ali que, para os irmãos, que nós não deveríamos julgar os de fora, mas os de dentro devem ser julgados. Cristo vai dizer que a gente tem que julgar com justiça. Então, o julgamento não é em si algo errado. Então, a gente tem que pensar que Cristo está pensando em um determinado tipo de comportamento. O fato é que nós vamos julgar. E Cristo vai mostrar para a gente agora alguns elementos que nós devemos ter cuidado no processo de julgamento. Julgar é inevitável. O texto não está dizendo para você, não julgue no sentido absoluto. Por exemplo, julgar, a palavra julgar aqui envolve avaliar, discernir. Então, Cristo não está dizendo para você não fazer isso. Ele não está dizendo para você não discernir os tempos, não discernir a situação, não entender a melhor. Ele não está dizendo isso. Mas o que ele está dizendo então? Eu creio que a gente precisa ler mais o texto para entender o que ele realmente está querendo dizer. Para entender a natureza desse julgamento. Algumas dicas dentro do texto. Primeiro ponto, lá na frente ele vai usar uma ilustração da viga e do cisco. E ele vai dizer que aquele que julga nesse tipo de julgamento é alguém que tem uma viga no olho e que não consegue ver claramente o outro que ele está julgando. Então esse é um julgamento cego. Isso mostra para a gente que haverá sim uma inclinação do nosso coração de querer julgar as pessoas, e nesse processo nós não estaremos vendo tudo. Pode observar quando alguém está com aquele espírito de justiça, de querer resolver todas as coisas, porque aquilo é errado, pastor, porque a gente tem que resolver. Observa que é uma pessoa cega. Observa que é alguém que ela está completamente cega para outros detalhes do que está envolvido. Ela quer resolver a coisa e ela fica cega no processo. Então, o julgamento que está sendo condenado aqui, ou esse desejo de querer condenar alguém, resolver isso, pode indicar cegueira. Segunda indicação, quando ele fala de porcos e cães, lá no versículo 6, que é uma passagem muito esquisita, sinceramente, a gente fica lutando para entender o que Cristo quer dizer com essa passagem. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. O que ele quer dizer com isso? Bem, chegar lá a gente vai dar uma proposta para vocês, mas o fato é que no final dessa passagem, ele vai dizer que essas pessoas vão se voltar contra você, despedaçando você. Então, se essa passagem, eu creio que sim, ela é um tipo de paralelo sintético e ilustrativo de toda a passagem até o versículo 5, eu creio que o que ele está dizendo aqui para a gente é que esse tipo de comportamento, ele não é eficaz, não funciona. Dependendo de como você vai julgar, quando você começa a entender esse tipo de julgamento, você percebe que o que Cristo está dizendo é, não funciona. Dependendo de como você vai corrigir alguém, julgar alguém, corrigir aquela pessoa, ela pode se voltar para você, contra você. Como um cão, como um porco, entendeu? Ele vai se voltar contra você. Outra indicação é a palavra hipocrisia. Observa que ele vai chamar esse tipo de julgamento, versículo 5, de hipócrita. Ele vai dizer hipócrita. E o que é um hipócrita? O hipócrita basicamente é alguém que quer aplauso, quer reconhecimento. Parece que esse julgamento que Cristo tem em mente é um julgamento onde aquela pessoa que está querendo corrigir, aquilo acaba sendo um tipo de instrumento de destaque para ela mesma. Porque o hipócrita quer aplauso. E como é que você ganha destaque diante dos outros? Corrigindo os outros, menosprezando os outros, diminuindo os outros. Então aqui você tem um julgamento onde a pessoa quer fazer um tipo de correção, mas essa correção é impetuosa, ela não é devida, não é com mansidão, como Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 6,
O texto é muito claro lá em Gálatas capítulo 6, a gente vai ler no finalzinho dessa pregação, quando Paulo vai dizer que a gente tem que chegar com mansidão. Por que eu creio assim? Porque quando Paulo fala das soluções, que é a oração, o que ele está dizendo para a gente? A solução é a oração. Parece que essa pessoa que está julgando, ela julga, ela é cega, porque ela quer corrigir, mas também porque ela quer aparecer, ela quer se destacar. Mas não somente isso, essa pessoa quer ter um tipo de controle total. Lembra de Paulo escrevendo aos Romanos? A gente vai falar um pouquinho disso na parte da aplicação. Mas só para adiantar um pouquinho, no capítulo 14 ele vai dizer: deixa que Deus julgue essas coisas. E tem muita gente que quer controlar todas as coisas. Por isso que ele vai dizer o seguinte: ore, peça. Porque esse tipo de correção que você está querendo fazer, do jeito que você está fazendo, parece indicar que você não confia no controle e do cuidado do Pai. Outra indicação, no versículo 12, eu acabei de ler: em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Aqui para mim é uma indicação, como solução, é uma indicação de que esse julgamento é um julgamento onde aquele que está julgando, ele não está se comportando de maneira amorosa. Ele não está agindo com misericórdia. Ele só quer corrigir, ele só quer condenar, para que de alguma forma ele se destaque em termos morais diante do outro, diminuindo o outro. É esse tipo de julgamento que Cristo condena. E eu creio que o que está sendo ensinado para a gente nessa passagem é: na hora de julgar, tenha cuidado. Ele não está dizendo que você não pode julgar de maneira nenhuma. Observa, nós não podemos absolutizar a frase. Mas, na hora em que eu estou querendo corrigir, julgar, condenar, a gente nesse processo, a gente tem que ter cuidado com o que está acontecendo aqui dentro. Nesse processo, a gente pode estar querendo aparecer. Nesse processo, a gente está querendo controlar. Nesse processo, talvez a gente está querendo mudar as pessoas na marra. E nesse processo, em querer corrigir, a gente pode tratar mal as pessoas. Ser grosseiro com as pessoas. Não refletir o comportamento que nós encontramos em Jesus Cristo. Então é esse tipo de julgamento que nós encontramos aqui sendo condenado pela pessoa de Cristo. Ou seja, a condenação severa, cega, que visa se destacar. É isso que Cristo está combatendo nessa passagem. Ok? Na segunda parte do versículo 1 ele vai dizer: para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. Então aqui você tem um verbo, aulinha de português, né? Um verbo na voz passiva. Nós seremos julgados. Quando você encontra um verbo na voz passiva, o que você quer encontrar? O agente da passiva. Quem vai julgar? Porque ele vai ter dizendo aqui o seguinte, ó: se você julgar assim, você vai ser julgado. Pergunta: quem vai julgar? Então muitos dizem, esse passivo indica que é Deus que está subtendido aqui. Deus é quem vai julgar. É uma possibilidade. Mas pela ilustração dos porcos e dos cães, eu creio que a ideia aqui é que quem vai te julgar de volta é a pessoa que você está julgando. Então é como se Cristo estivesse dizendo o seguinte, ó: se você julgar alguém querendo corrigir, por que eu estou falando de correção? Porque ele vai falar lá que você quer tirar o cisco do outro. Ou seja, você quer corrigir alguma coisa, algum comportamento equivocado em uma pessoa. Cristo estaria dizendo o seguinte: olha, eu não sei se isso funciona muito bem. Eu não sei se isso é uma boa estratégia. Porque na hora em que você for lá tentar tirar o cisco dele, tenha muito cuidado, porque vai vir coisa de volta. E dependendo do seu comportamento, e a gente sabe que o comportamento não é o melhor comportamento de todos, você vai ter uma reação muitas vezes equivocada, errada, muitas vezes no processo. Então, se você vai de um espírito errado, o que você vai ter de volta do outro lado? Um espírito equivocado. Se você vem com 5 pedras na mão para julgar alguém, corrigir alguém, Cristo está dizendo, vai vir coisa de volta lá. Não funciona muito bem. Não é muito eficaz isso. A gente sabe pelo Novo Testamento e pelo livro de Provérbios também, que corrigir alguém exige certo tipo de maturidade, espiritualidade. Paulo vai dizer, vocês que são espirituais, corrijam dessa forma aqui. Então, algumas correções, se você não for no espírito certo, no comportamento certo, na intenção certa, na forma certa, você vai ter de volta um julgamento para você. É por isso que muitas pessoas, aqui já é uma digressão, mas é por isso que algumas pessoas evitam, talvez até inconscientemente,
de confrontar alguém. Ela julga a pessoa falando com o outro. Ela não fala com outra pessoa, porque se ela falar, ela sabe que vai vir de volta alguma coisa de lá. O que Cristo está dizendo para mim aqui é que não funciona muito bem esse negócio. Esse tipo de julgamento. Não é todo e qualquer julgamento. Mas esse tipo de julgamento não funciona. O que você vai ter de volta é uma resposta no mesmo nível ali. Ok? O texto continua dizendo o seguinte. Versículo 3. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? E aqui, galera, vem a pergunta: o que significa essa viga? O que significa esse cisco? Porque ele continua dizendo o seguinte, ó. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente. Percebe? Que o problema aqui é que essa pessoa não está vendo direito para tirar o cisco do olho do seu irmão. O que está sendo dito aqui? Então, a minha pergunta maior aqui é: por que Jesus diz que quem está julgando tem uma viga no olho? Não é? Porque assim, será que todo mundo que julga vai corrigir alguém tem uma viga no olho? Ou seja, é como se aquele comportamento em si já fosse algo condenável. O que eu creio que quando Cristo vai dizer assim, ó, você que está julgando o seu irmão, querendo condenar o seu irmão, se você já está nesse espírito, você já cegou, meu irmão. Essa é a ideia, entendeu? Você tem uma viga no seu olho. O ponto de Cristo é esse tipo de declaração encaixa com qualquer um que está aqui nessa sala hoje. A pergunta que a gente tem que fazer é: mas Jesus, como é que o senhor sabe que quando eu quero corrigir o irmão, eu tenho algo maior no meu olho do que ele, que me impede de ver? Porque o seu comportamento de julgar já é a viga no seu olho. Esse comportamento de querer corrigir os outros no espírito errado, querendo aparecer, já te cega. Então, a gente precisa entender esse tipo de nuance do nosso interior. Nem sempre quando a gente luta por justiça, a gente vê claramente. Muitas vezes comportamentos de julgamento são verdadeiras declarações de cegueira. Então eu creio que essa viga no olho, na verdade, é o próprio comportamento de julgamento. E aí, por isso, a declaração cabe a qualquer pessoa. Você não vê claramente. Quem tem um comportamento condenatório, não vê claramente. Não vê claramente porque não vê a pessoa como um todo. Não vê claramente porque não vê a pessoa como Deus nos vê. Como que Deus nos vê? Ele vê as nossas falhas, mas Ele tem todo o interesse de cuidado para conosco. Esse tipo de comportamento pode prejudicar a nossa relação uns com os outros, além de revelar um coração que, na verdade, só quer aparecer no processo. Só quer mostrar que é melhor. Por isso que não é fácil corrigir as pessoas. Porque no processo você pode dar a entender de que você é melhor. E muitos se veem como melhores. É por isso que Paulo orienta: quando você for corrigir um irmão, vá com mansidão, entendendo que você pode cair no mesmo erro. Então tenha cuidado na hora de fazer o processo de correção, porque pode parecer que você é alguém de um nível superior e que aquele pecado não pode te alcançar. O fato é que muitos dos julgamentos são cegos. O próprio ato de julgar, de querer condenar, de querer corrigir, sem que exista ali um interesse no outro, te cega para o outro. É assim que eu entendo essa passagem. E o texto continua dizendo o seguinte: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente. Hipócrita, como eu já falei, para mim, indica o quê? Você que está querendo corrigir o outro, na verdade está querendo aparecer. Está querendo destaque. Por isso que quando Deus orienta a gente na hora de corrigir alguém, ou porque alguém pecou contra nós, ele claramente mostra para a gente a discrição, a importância da discrição. Ele diz: vai o seguinte, alguém pecou contra você, vai lá com ele e com ele somente. Não fala com ninguém. Não fala com o pastor, não fala com o diácono. Ah, estou falando aqui com o pastor, porque não fala não, vai só você. Vai só você e ele.
Porque esse comportamento de discrição ajuda até no processo de correção. Quando você quer corrigir alguém de maneira pública e tudo mais, isso pode parecer algo do tipo: nós estamos numa categoria melhor do que você que está sendo julgado agora por nós. Entendeu? Então, o cuidado de Cristo aqui com o nosso coração é gigantesco. Ele está dizendo: tira essa trava do teu olho, tira esse comportamento. E aí vem a passagem esquisitíssima, né? Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, este as pisarão, e aqueles, voltando-se contra você, os despedaçarão. Gente, qualquer interpretação que você encontrar nessa passagem, você vai encontrar limitações. É complicado mesmo. Alguns entendem que a expressão cães e porcos é uma palavra que é direcionada àqueles que estão fora do reino, não fazem parte do reino. E alguns vão dizer que a pérola, aqui que ele coloca a palavra pérola, e o que é sagrado, ele coloca como algo valioso, e é como se essas pessoas fossem indignas daquilo que é valioso. Essa é uma interpretação muito comum entre nós. Então a ideia é quando você tem, por exemplo, está com raiva de alguém, ou da igreja, ou fora da igreja, você diz: não lancem pérolas aos porcos. É tipo assim, essa pessoa não merece. Isso é muito valioso para ela. Não faça isso porque você vai perder seu tempo. O meu problema com isso é que, se nós somos salvos, exatamente porque Cristo tem um pensamento completamente contrário a esse. Exatamente contrário a esse. Ele se chegou até nós, a passagem do reino começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. Há uma abertura gigantesca. Nós não somos dignos mesmo. E Deus ainda assim nos deu coisas santas, nos deu coisas preciosas. Então eu tenho dificuldade com essa interpretação, porque parece dizer que tem gente que não é digna, os porcos e os cães. Mas quem é? Quem de nós é? Nós já entramos no reino entendendo que nós não somos dignos. Então essa lógica, eu entendo que tem os seus pontos fracos e fortes. Eu não vou aqui cansar vocês com isso. Mas eu creio que a ideia aqui maior não é, o problema aqui dos porcos e cães não é que eles são indignos, mas é porque não há uma disposição de aceitação. Eles reagem. Como é que eles reagem? Eles vão pisar e aqueles vão se voltar contra vocês. Entende que cão aqui, cachorro, né? Que agora tem outros nomes aí e tudo mais. Mas os cães, eles não eram animais domésticos como hoje, que veste a camisa do time de futebol. Entendeu? Não é esse tipo de cão. Cão vivia fora da cidade. Ele vivia mexendo em lixo. Entendeu? Era um animal meio estranho e muitas vezes violento. Então a ideia aqui é: você está pegando algo precioso, algo que realmente tem valor, mas não tem efeito nenhum. Porque quando você joga lá, o que tem de volta é o quê? É uma violência contra você. É pisar, é tentar despedaçar. Então, o que está sendo dito aqui é o que eu acho que esclarece o versículo 1. Meu querido, se você for com tudo para querer corrigir os outros, eles vão se voltar contra vocês. Não funciona. Não é assim que funciona. Vai tentar corrigir alguém da maneira equivocada para você ver, não seguindo os passos que nós encontramos em Jesus Cristo, ou os passos que Paulo nos orienta. Você vai ter uma resposta negativa do outro lado. Se você for julgar, você vai ser julgado de volta. Vai ter uma resposta. Isso não é eficaz. Alguém vai voltar-se contra você com violência. E a ideia é: não importa se aquilo que você está colocando é verdade, é precioso, é uma pérola, ele não vai aceitar. Porque o ponto que eu creio aqui é que esse comportamento de correção, de julgar alguém, não pode ser feito de qualquer jeito. Porque dependendo de como você faz, você pode ter uma resposta negativa do outro lado. Entendeu o ponto? Isso aqui tem implicações gigantescas para a criação de filhos, por exemplo. Tem implicações gigantescas para tratamento familiar. Nós, muitas vezes, dentro de casa, nós vacilamos nesse sentido, porque nós acreditamos, parece que, falando de determinada forma, as coisas vão mudar. Quando, na verdade, dependendo de como você coloca a coisa, você vai ter de volta o quê? Alguém querendo te despedaçar no processo. Certo? É isso que acontece muitas vezes. Então, o ponto de Cristo é, na hora
de julgar, tenha todo cuidado com a forma como você faz isso, com os interesses que estão envolvidos, se você realmente está vendo o que está acontecendo. E ele termina, e eu vou só pincelar aqui, com a passagem sobre a oração, no versículo 7. Aqui, lembra que em muitos momentos do Sermão do Monte, Jesus Cristo fala algo, e ele traz a solução depois, lembra da ira? Ele vai dizer, ó, se você ficar irado, aí essa ira vai crescer, vai gerar um tipo de desprezo, ele vai dar uma solução, uma instrução clara. Entendeu? Não é um princípio que ele vai te dar uma instrução, diz assim, é isso que você tem que fazer. Princípio é diferente, aqui é uma instrução mesmo. Ele está dizendo, lá ele diz, vá lá e resolva o problema. Se reconcilie com essa pessoa. Essa é a minha instrução, é assim que a gente resolve esse problema. Pronto. Então ele vai dar várias soluções. Para a questão dos olhos, ele vai dizer, se livra disso, não alimenta esse tipo de coisa. É uma solução prática. E aqui também. Então, como é que eu faço, Deus? Na hora de corrigir, na hora de querer julgar alguém, como é que eu faço? Ore. Versículo 7. Peçam, e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Ore. Eu creio, inclusive, que se você está querendo corrigir alguém e entra no processo de oração, o coração muda até no processo de como você vai fazer isso. Para mim, a oração aparece aqui como um tipo de solução para o problema do julgamento.